Olá, meu querido, minha querida. Mais uma vez estamos juntos. Já se passam 15 dias, né? E agora nós temos os nossos vídeos a cada 2 semanas. Vamos estar aqui juntos mais uma vez, alguns poucos minutos, em torno de 30, 35 minutos, para estarmos, né, compartilhando alguma coisa da palavra de Deus para as nossas vidas, né? Muito importante nós irmos aprendendo, né, a cada dia um pouco mais da palavra de Deus, que sempre traz o que é melhor para cada um de nós, né? Então, o meu desejo é que você esteja bem, sua família esteja bem. Os tempos ainda estão muito difíceis, principalmente aí no Brasil, mas esse vídeo vai também como uma forma de esperança, né? Em coisas melhores, em dias melhores. A palavra de Deus sempre é muito confortosa, né? Confortável, confortosa. Desculpa, hein? Ela sempre tem muito conforto para todos nós, né? É um alento, né? Renova a esperança, da paz, da tranquilidade. E vamos hoje falar sobre igreja. Esse tema eu trouxe 2 semanas atrás. Nós reabrimos aqui na Inglaterra as igrejas e eu compartilhei uma palavra sobre o princípio da igreja primitiva, né, da igreja que hoje existe, está afincada no mundo todo, e como ela surgiu, como ela começou, né, todas as dificuldades, né, que nós hoje praticamente não temos nenhum, está tudo aí, vamos dizer assim, de mão beijada, né, sendo ofertado a gente, né? Nós às vezes é que somos teimosos, não queremos, não temos tempo, né, as opções são outras, enfim, mas isso é a vontade de cada um, nós não podemos atropelar, nós não podemos obrigar ninguém a fazer isso aí. São 10 horas e 15 minutos aproximadamente. Eu estou aqui na Inglaterra, não é? O tempo hoje está nublado, chuvisco, um pouquinho de chuvisco. Deve estar na faixa de uns 8, 9 graus. E estamos, daqui a pouco começa a primavera aqui, já muitas árvores florindo. É uma estação muito bonita aqui. Depois de secarem quase todas as árvores, volta com um vigor renovado, né, nas estações que o Senhor criou, né? Isso é tremendo. Eu vejo muita mão de Deus em tudo ao meu redor e essa é uma das melhores expectativas que eu tenho em relação a isso. A igreja primitiva, né, como eu disse, ela é depois de Cristo, naturalmente, e sofreu bastante, né, para ser instituída, né, para ser enraizada dentro dos povos por várias razões. Primeiro, porque era uma coisa nova. Jesus Cristo foi algo novo que veio primeiro ali na área de Israel, do hoje, né, Israel, né, que era a Palestina, e depois foi se espalhando. Agora por perseguição, né, como são detalhadas as coisas de Deus, né? O que era ruim à vista, né, de todos, ou seja, começaram a ser perseguidos os cristãos ali que estavam em Jerusalém, e eles foram se afastando dali para, primeiro, dentro de próprio Israel físico de hoje, mas depois foram indo para o Líbano, para a Síria, para o que hoje é a Turquia, né, para a Grécia, e entrando na Europa, né, Grécia, Itália, chegando até a Espanha. Essa foi a caminhada, né, da igreja cristã pelo mundo. E hoje onde há um local, há uma igreja, vamos assim dizer. Normalmente são mais, né? Então, você aí que vai ver esse vídeo em Guiné-Bissau, em Portugal, na Espanha, Cabo Verde, aí mesmo no Brasil, em algumas regiões do Brasil, a igreja onde você mora, onde você vai, com certeza você conhece, né? Você sabe de alguma igreja. Existem as denominações, as tradicionais, né? Mais antigas, né? A batista, a metodista, a presbiteriana. Depois vem as pentecostais, né? Já uma nova fase, né? Hoje igrejas aí pelo mundo, espalhadas pelo mundo, crescendo, e pronto, e é a palavra de Deus. A própria igreja católica também vinculada ao cristianismo, apesar de algumas doutrinas não serem, né, compatíveis com a palavra de Deus, mas é onde o homem põe a mão. Onde o homem põe a mão pode haver diferença, nós temos que dar o desconto, respeitar, não concordar algumas vezes, mas respeitar sempre, porque é a vontade de cada um, é o entendimento de cada um. Isso vai de cultura, família, da cultura. Eu experimentei isso aqui na Inglaterra, na Europa. Nós temos que respeitar.
mas a igreja é uma, é de Cristo. Eu falo, por mim, eu não teria denominação. Eu estou numa igreja batista, já vou fazer 9 anos, ou 10, nem lembro, aqui na Inglaterra. Foi onde eu comecei no Brasil, na Igreja Batista, mas já passei pelo ministério aqui da Assembleia de Deus, já conheci a Igreja Católica, já estive uma época da minha vida envolvida com os espíritas. Era um tempo que eu comecei a procurar respostas e nunca encontrava quando caiu a ficha, né? E a resposta era Jesus Cristo. E Jesus Cristo não podia ser um Jesus diferente para cada denominação, para cada seita, para cada igreja. Jesus Cristo é um. A palavra de Deus fala, né? Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, né? Um só batismo. Então, a igreja começou depois de uma perseguição dos cristãos ali em Israel. Cristãos vendo o nome de Cristo, Jesus Cristo, né? Ele morre, né? Ressuscita ao terceiro dia e depois volta aos céus, né? Volta ali, está à destra de Deus. A palavra diz que ele está à destra de Deus até o tempo que for determinado para ele voltar, porque ele virá uma segunda vez. É uma promessa que está na Bíblia Sagrada e nós acreditamos nessa promessa. E ele vai voltar para buscar a igreja. Interessante isso, né? Ele não vem buscar a cidade, né? A religião, a denominação. Ele vem buscar a igreja. E a igreja, na verdade, somos nós, o corpo de Cristo. Né? Nós somos chamados corpo de Cristo porque somos muitos. E tal como o corpo físico, né? O olho é diferente da mão, né? O nariz é diferente do pé. Então, o corpo de Cristo é formado por pessoas diferentes, mas com o mesmo intuito. Ou seja, se nos falha algum desses órgãos, né, que nós temos dor, nós temos problemas sérios de saúde, etc. A igreja é a mesma coisa. Mesmo sendo diferentes, quando alguma das partes, né, das pessoas que compõem o corpo de Cristo tem algum problema, afeta uma parte, né, desse corpo, né, da igreja, né, das pessoas, da comunidade, da congregação. Mas é a igreja de Cristo. Eu vou começar com alguns versículos no livro Atos dos Apóstolos. Agora, cadê meu óculos? Está aqui. Atos dos Apóstolos é o 5º livro da Bíblia no Novo Testamento. Tem os primeiros evangelhos, os 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois em Atos dos Apóstolos, que relata principalmente o início dessas igrejas, dessas comunidades cristãs, já em outros países também, né? E é interessante nós vermos pela palavra de Deus. Você anota aí, se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir, mas se anote aí em relação ao que nós vamos tratar aqui. Alguns poucos versículos para que nós entendamos, né, a igreja, né, como a necessidade, porque é a casa de Deus. Claro, com Deus nós podemos estar todos os dias, todas as horas e em qualquer lugar, Deus estando conosco. Hoje nós temos aqueles que creem no Senhor, aqueles que se batizaram, né, aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós temos, vamos dizer assim, à disposição nossa, né, o Espírito Santo. É uma escolha, é uma decisão nossa. Então, nós estamos sempre com Ele à disposição, em qualquer momento da nossa vida, aonde nós estivermos. Mas a igreja física, o templo, né, ele é a casa de Deus. Né? E quando a palavra de Deus fala que quando Jesus voltar, Ele vem buscar a igreja. Né? É a noiva, chamada noiva, né? E nós fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja. Eu trouxe essa palavra com alegria ali, porque nós estávamos reabrindo o templo depois de um ano e 2 meses, né? Depois de 14 meses, né? Fechado por causa da pandemia, com muita restrição, espaçamento entre as pessoas, só podiam 60 pessoas no máximo, 30 embaixo, nós temos uma galeria em cima, 30 embaixo e 30 em cima. Os pais com as crianças, não tem sala de criança nessas épocas, né? Tem que ir com a máscara, tem que lavar a mão na entrada, muitas restrições. Mas abriu a porta, reabriu a porta, um alento novo, uma alegria nova, algumas pessoas ficaram emocionadas, e isso é muito bacana, porque é a casa de Deus, nós temos que compreender isso aí. Nesse livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a minha versão fala assim, a primeira perseguição à igreja. Então, é o início da perseguição, e isso ainda em Jerusalém. O capítulo anterior, o capítulo 7, fala sobre a morte de Estevão. É considerado o primeiro mártir, né, do cristianismo, né, porque ele é apedrejado, porque ele declara, né, toda a história para os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus, saduceus, né, ele declara sobre Deus, né, sobre
o que é Jesus Cristo para o povo de Israel. E no fim fala que tem a visão, né, dos céus, né, e o apedrejam e matam ele, né? Ele é o primeiro mártir. Então, nesse capítulo 8, o seguinte, vem essa perseguição. E começa ainda falando de Saulo, e Saulo consentia na sua morte, ou seja, Saulo é o que vem a ser depois o apóstolo Paulo, né? Era Saulo o nome dele, mas vem a ser o apóstolo Paulo, que vem se unir a Jesus Cristo, né? E ele era um perseguidor da igreja. Aqui ele faz parte, né, de um grupo, de uma ação, de um homicídio, né? Estevão é morto a pedradas, né? Então é apedrejado. Ele faz parte, né, do grupo que o apedrejou, né, que o matou. E aqui fala que ele consentia, porque ele chegou a ser um líder entre os escribas, né? Ele era um homem muito culto. Ele estudou com os melhores estudiosos, né, dos hebreus, né, dos judeus. Então ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento. Mas os versos seguintes desse capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então o apóstolo Paulo perseguia, tinha autorização do sacerdote, né, das principais autoridades para fazer isso, perseguir os cristãos. Então a palavra aqui no capítulo 8 começa dizendo que eles começam a fugir após essa perseguição. Os apóstolos ainda ficam com receio, às escondidas, ainda ficam em Jerusalém, mas eles começam a fugir dali para a Judéia, para a Samaria, são regiões, né, próximas, né, mas não tão afetadas pela perseguição. Então acontece essa primeira perseguição conhecida, né, que está relatada na palavra de Deus. Então eles saíram dali, as pessoas saíram dali, mas saíram com a semente no coração sobre a realidade de Jesus Cristo, né, nas suas vidas, a mudança, a transformação, né, porque era o Messias esperado pelo povo de Deus. Né, o povo de Israel vivia sob o jugo do império da Babilônia, e havia a promessa dos profetas no passado de que se levantaria, né, o Messias, né, que é o Salvador, que é o que libertaria. Eles esperavam alguém com muita autoridade, um general, por exemplo, né, com seu exército para tirar dali os romanos invasores, né, ou esperavam algum outro tipo de líder, mas na verdade vem um homem, né, como nós, né, vem Deus como nós, homem, filho de um carpinteiro, né. Maria é a bem-aventurada porque foi eleita por Deus para ser a mãe terrena, a mãe humana de Jesus Cristo, né? Teve outros irmãos, né? Maria casa-se com José, teve outros irmãos e irmãs, a Bíblia relata isso. E pronto, eles não acreditaram, porque era alguém dos nossos, vamos dizer assim. É como se um vizinho, né, da direita ou da esquerda das nossas casas passa a ser uma pessoa de grande importância, né? Você vai ter uma certa desconfiança porque você conhece ele e sabe, mas ele não pode ser. Claro que pode. Para Deus não há impossível. Ele pode fazer da minha vida e da sua vida algo especial. Nós podemos nos tornar um instrumento muito especial nas mãos de Deus, para inclusive levar a palavra da salvação a outras pessoas. Esse é o objetivo nosso, né? E Deus nos usa, nos ajuda nisso daí, nos capacita, nos dá a palavra, nos dá a estratégia para sermos assim. Então, houve essa perseguição, as pessoas começam a sair dali, começam a ir para os outros lados, né? No capítulo 9, um versículo só que eu quero trazer para vocês, é o versículo 31, fala assim, sobre que a igreja está crescendo, porque a partir vira uma bola de neve, né? Já não é um foco que fala, já são dois, aí já são três, já são quatro, e vira uma bola de neve. E fala assim, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, a Galiléia e a Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, ela crescia em número. Então é isso que nós vemos hoje aí pelo Brasil, principalmente, né? Aqui na Europa é um pouco frio o evangelho, viu? Tem muitas igrejas, muitas pessoas de Deus, muito de tudo. Mas é diferente,
porque aqui há um bem-estar social, há um nível financeiro da vida das pessoas que deixam elas muito acomodadas, né? E as coisas de Deus, às vezes, elas são diferentes, né? As coisas de Deus nós às vezes não compreendemos de pleno. Você vê aí no Brasil, na própria América do Sul, como aqui na África, como vemos na África também, são povos com mais necessidades, mais pobreza, mais sofrimento, e ali as coisas de Deus, elas ganham uma dimensão muito maior, a dimensão da necessidade, né? Ali se operam mais milagres, né? Aqui as pessoas, na Europa, de uma maneira em geral, elas estão acomodadas no bem-estar social que a vida lhes proporciona, né? Mas são outras dimensões. Em termos espirituais, não há mudança nenhuma, diferença nenhuma de quem é cristão aqui ou quem é cristão em outro lugar. Mas nós vemos a propagação da fé com maior intensidade, maior fervor, em locais onde a necessidade é maior. Nesse evento que nós estamos vivendo esses últimos anos, 2 anos, né, 1 ano e pouco, né, dessa pandemia, terrível pandemia, isso se multiplicou em todos os lugares, também nos lugares ricos, né? Porque aqui não adianta você ter dinheiro se você não tiver a saúde. E, infelizmente, esse vírus, ele ataca qualquer um. Claro, tem aqueles que têm uma propensão maior, até genética, né? Algumas comorbidades, como eles chamam, né? Algumas doenças pré-existentes, né? Mas ele ataca qualquer um. Então, chega uma hora em que não adianta você ter título, você ter orgulho, você ter dinheiro, você ter poder, porque a enfermidade de uma ou outra pode fazer você perecer. Então, o mais importante para as nossas vidas é estar com o Senhor. Aqui a palavra fala que a igreja vai crescendo e havia paz, porque onde Deus está, há paz. Não significa que não exista tribulação de um lado, não exista dificuldade do outro, não. Existe isso daí. Mas há paz, e a paz é no coração da gente, né? Deus nos dá as estratégias, Deus nos consola, Deus faz com que nós possamos passar por momentos difíceis com maior facilidade. Então aqui nós vimos alguns versículos já sobre isso e vemos também os nomes de algumas pessoas aparecerem, porque agora Jesus já não está no cenário. Quem está no cenário são os apóstolos, né? Aqueles 11, né? Porque Judas se suicida, depois eles elegem o outro, Matias, para continuar sendo os 12 principais, e a partir deles começa a ser o evangelho começa a ser pregado, ensinado, levado para outras regiões, né? Sai dali do Israel e começa a dar uma volta ali pela região, né, contornando o mar Mediterrâneo, né? O transporte era um jumento, né, era uma carroça, né, ou a pé, né? Então essas coisas eram muito mais difíceis, mas por onde eles passavam iam sendo feitas, iam sendo abertas igrejas. Eu anotei alguns aqui só por curiosidade, nomes que talvez você venha conhecer, né, lendo a palavra de Deus. Damasco, né, capital da Síria até hoje, né? Cesareia, Jope, isso em Israel ainda, Antioquia, na Síria, né? Antioquia no norte da Síria foi a sede do Império Romano ali naquele país, Icônio, Listra, Tessalônica, Atenas, né, a capital da Grécia, muito conhecida, Corinto, Éfeso, Deus me permitiu conhecer Éfeso, né? É muito importante a gente conhecer cidades onde tenha, né, a história de Deus se faça mais forte. Macedônia, Assos, Mileto, Tiro. Então são várias cidades em vários países. Então a igreja começou a se expandir. E no Atos dos Apóstolos deve ter aí menções de mais de 40 igrejas, por aí 30, 40, não importa, mas de muitas igrejas que vieram do nada. Pessoas que eram ateus, né, não criam, pessoas pagãs, né, adoravam outros ídolos. A cultura dos países, a família, tudo isso leva as pessoas a seguirem determinadas denominações, entre aspas, nesse caso daí, ou terem determinadas posições religiosas a respeito disso aí. Mas aqui estamos falando do cristianismo. Era um início, era uma nova era. É uma nova era tão importante que mudou o calendário do mundo. Era antes de Cristo e passou a ser depois de Cristo. Nós estamos hoje em 2021, para 2021 anos depois de Jesus Cristo. Então, foi algo tão importante no mundo, né, para a humanidade, que mudou até o calendário vigente até então. Então, essa é a grande importância, né? A igreja está no nosso coração, o Senhor deve estar no nosso coração. Mas é uma decisão minha, é uma decisão sua.
E esses vídeos que eu tenho feito ao longo desse último ano é para vos incentivar a conhecer a palavra de Deus. Não precisa tomar uma decisão só ouvindo minha palavra. Se assim for, glória a Deus, porque Deus tem poder para isso. Eu lançar uma palavra por esse vídeo e você receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus pode fazer isso, porque o milagre é dele, o poder é dele. Mas isso daqui é apenas para despertar a tua atenção, para você começar a buscar na palavra de Deus. Várias vezes eu falo para você procurar uma igreja próxima à sua casa, né? Um pastor, um padre, né? Um bispo, um evangelista, um diácono, um presbítero, são pessoas que podem te ajudar. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela já tem tudo que Deus se interessou em nos mostrar, né? Então, esses apóstolos começaram a levar a palavra daí. Às vezes a gente vê a Bíblia e acha assim, poxa, que bacana foi esse apóstolo assim, aquele apóstolo acolá, quantas coisas ele... Mas eles sofreram muito, né? Eles sofreram muito, foram presos, foram açoitados, né? Foram mortos, né? Pedro foi preso, João, que era um dos principais que andavam mais com Jesus, né? Tiago, eles foram o Tiago foi morto, irmão de João, né? Tem duas passagens nos evangelhos, uma fala que é só os dois irmãos que vão ter com Jesus, e no outro evangelho acrescenta que a mãe estava junto, que pedem para Jesus que quando, na ressurreição, né, na volta, que os dois filhos dela, ou eles dois pedindo, estivessem ao lado de Deus. Ele fala assim, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles falam, pode sim, posso sim. Eles podem sim, a mãe fala também. Podereis beber o cálice que eu bebo, mas o lugar assentado à destra do Pai, né? Não sou eu que vou decidir. Quem vai decidir é Deus, porque é uma trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então há uma hierarquia nesse sentido. Deus é que vai decidir. E Tiago, esse Tiago que queria esse lugar de destaque, ele é morto por Herodes durante essa perseguição do começo da igreja primitiva. Ele é morto. Pedro é preso. Paulo é apedrejado. Paulo sofreu vários problemas físicos terríveis depois que ele deixa de ser Saulo, né, perseguidor da igreja, e passa a ser um divulgador da mensagem da salvação. Porque Deus transforma as pessoas, pode ser a quem for, Deus transforma, como fez com Paulo. É o exemplo mais caro, mais caro no sentido assim, mais precioso, né, da Bíblia. Ele tem um encontro com Jesus quando está indo a Damasco prender cristãos, né? Como Deus faz as coisas. Então essa igreja foi crescendo, foi tomando o vulto, né? E hoje ela está em todos os lugares do mundo, né? A Bíblia Sagrada, eu sempre repito, sempre lembro, né? É o livro mais vendido em todos os tempos, em todos os idiomas, né? E fala aí 200 idiomas no mundo, talvez um pouco mais, com os dialetos, né? Mas em lugares que você jamais pensou que poderia existir uma versão da Bíblia naquela língua, ela existe naquele idioma, né? Essa Bíblia existe, né? Porque é o poder de Deus, é o ensino de Deus, é a palavra de Deus, né? É a salvação proposta para todos. Quando Jesus vai para aquela cruz do Calvário, né? Ele vai por todas as nações, vai por todas as pessoas, né? Ele não faz distinção, Deus não faz distinção das pessoas. Você é assim, você é assado, não. Você é precioso, você é preciosa diante de Deus. Ele deu isso daí. E a pregação da palavra, da salvação, da pós-ressurreição de Jesus Cristo, para essas igrejas novas que ia tomando forma, é por causa disso daí. Voltando ao capítulo 8, do mesmo livro de Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 8, sim. Continuando ainda, né? Logo do início do texto que nós lemos, agora continuando, fala aqui, Filipe, né, um dos 12, prega em Samaria. E a palavra fala assim, verso 4, capítulo 8, verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Aqui se refere a uma cidade só, aqui se refere a um apóstolo só. Mas foi algo multiplicador. E é interessante, né, que fala isso aqui, né? Eles foram dispersos, mas foram pregando a palavra. A perseguição não os intimidou a deixar de falar, a dizer às outras pessoas o que eles haviam experimentado, a transformação, a mudança nas suas vidas.
eles foram dividindo, né? Divulgando, ensinando as outras pessoas. E aqui fala dos espíritos imundos que foram sendo expulsos, né? Os 4 evangelhos registram muitos milagres de Jesus Cristo, inclusive expulsão de demônios, né? Que muitas pessoas acham que não existe. Existe sim. São perigosos e o príncipe deles é o diabo, é o Satanás, que está lá com um lago de fogo e enxofre esperando os pecadores no final dos tempos. Isso é o que relata a palavra de Deus. Então, esses expulsos, esses espíritos, né, imundos, né, eles eram expulsos no poder do nome de Jesus Cristo. E foram muitos curados. Aqui fala paralíticos e coxos. Nos 4, né, evangelhos do Novo Testamento falam muito dessas curas. Aqui mesmo no livro Atos dos Apóstolos tem alguns milagres relatados, né, tem alguns milagres relatados já com os discípulos, porque Jesus ele transfere o poder que ele tinha para nós, né? Eu experimentei um desses milagres. Deus usou a minha vida lá em Leeds ainda, alguns anos atrás, com uma menina que tinha 5 a 6 anos que não falava, né? E uma vez, nós, no nome de Jesus Cristo, lá na igreja, nós impusemos a mão, nós ungimos ela e 2 ou 3 dias depois, não me lembro bem, a mãe dela me telefonou, chorando de alegria, dizendo que quando estava em casa, na escada, já era hora deles virem da escola, né? O filho maiorzinho, né, com a menina, e ela ouviu a casa, mamãe, mamãe, e não era a voz do menino, era a voz da menina. E Deus efetuou essa cura. Ela voltou a falar. A menina que não falava, nasceu praticamente sem falar, ela voltou a falar. Então estava naquele processo de aprendizagem, com 5, 6 anos de idade, mas Deus operou o milagre, né? A assistência social veio atrás de mim, sabia como é que aquilo tinha acontecido por causa da escola. A escola procurou, achou aquilo ali tudo. É o sobrenatural. Realmente espanta, né? Espanta aqueles que não conhecem. Mas isso aqui está relatado na palavra de Deus e fala sobre os dons espirituais. Deus pode dar para mim, para você, qualquer dom espiritual que Ele queira, inclusive de impor as mãos para curar. Mas não é você, não é a sua mão que cura, é o poder de Deus. Muitas vezes são desviados dos caminhos por isso, porque começam a se exaltar, né? Começam a se achar o melhor por causa disso daí. Então Deus só dá o dom para a pessoa, Ele só dá o dom quando quando Ele vê que há probabilidade desse dom ser bem usado. Se não for bem usado para a obra de Deus, por que Ele ia fazer isso? Por que Ele ia expor uma pessoa? Né? Deus ele é muito zeloso para conosco. Voltando aqui ao Filipe, né? Ele curou paralíticos, coxos, né? Outros discípulos, outros apóstolos, nesse livro de Atos dos Apóstolos também aparece realizando milagres no nome de Jesus Cristo, expulsando os mesmos demônios, curando cegos, surdos, mudos, paralíticos, coxos, como relata aqui esse texto. Então essa igreja que foi crescendo, essa igreja que foi levantada por Deus, né, através da perseguição inicial, e se estendeu por ali, que eu falei, alguns países em volta de Israel, né, depois, né, a Síria, o Líbano, a Síria, a Turquia, o que hoje é a Turquia, né, algumas dessas grandes cidades estão na Turquia, na Grécia. Eu conheci Éfeso. Éfeso teve uma das maravilhas do mundo, que era como é que chama? A igreja dele, da Diana, né, aquela que era a deusa de todo o mundo oriente conhecido, né? Tinha lá, estava lá, era uma das maiores construções do mundo, né? E eu passei por lá. E o que era a maior construção do mundo, você só vê o piso, o chão, não tem mais nada, caiu tudo, derrubaram, tal, só tem uma torrezinha no meio, pequenininha, redonda, né? Só tem aquilo dali, em Éfeso, né? E veja a igreja de Cristo no mundo todo como está, às vezes com palácios suntuosos. Eu particularmente acho que é necessário, mas também faz quem quer, do jeito que quiser, as denominações quiserem, construam como quiserem os seus templos. Mas eu vejo nessa igreja de Éfeso isso daí, né? Que era o monumento mais admirado do mundo de então, né? E hoje só uma coluna que tem ali no meio, né? Não digo dos escombros, porque não tinha mais escombros, eles tiraram tudo, ficou só o piso sem nada e essa coisa que representa aquela congregação, né? Daquela deusa, daqueles povos ali. Isso era em Éfeso e o Senhor, graças a Deus, me permitiu conhecer. Finalmente, eu quero deixar escrito 2 capítulos para vocês, que é muito interessante.
João, o apóstolo João, no livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia, ele recebe a revelação de Jesus Cristo, do que ia ser nos últimos tempos, né? João, ele tem cartas, João tem um evangelho, é o quarto evangelho é João, ele tem cartas, três cartas tá, aqui também na Bíblia Sagrada, que antecedem o livro de Apocalipse, e Jesus dá ele está preso, mas ele está a serviço de Deus. Ele está preso numa ilha grega chamada Patmos. Ele está ali preso, mas ali Jesus continua usando a vida dele, como usou Pedro na prisão, né? Como usou de todos tantos outros, o próprio Paulo, né? Com tudo, né? Que aconteceu na vida dele. Deus continua usando as nossas vidas, aos propósitos da sua obra aqui na Terra. Então, esses dois capítulos de Apocalipse, eles são muito interessantes. Capítulo 2 e capítulo 3 são as 7 cartas às igrejas. Essas cartas, para mim, representam as igrejas do mundo hoje. E é uma coisa muito interessante, que eu já falei várias vezes, e falei no culto há 2 semanas, na reabertura da nossa igreja. Cada carta para uma dessas igrejas, ela tem uma motivação, né, para os crentes, para mim e para você. Então você leia com calma capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, essas 7 cartas. As igrejas relatadas aqui são várias, né? E é muito interessante porque tem alguma coisa minha ou sua numa dessas cartas. Faça esse teste, né? Não precisa depois me dar a prova dos 9, tá? Mas faça esse teste, porque relata situações que nós podemos viver na nossa vida hoje, na nossa igreja hoje. As igrejas são em Éfeso, que eu falei agora há pouco, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas, também novas igrejas, novas comunidades cristãs que iam se levantando pelo mundo, né? Naquelas regiões que não conheciam Jesus Cristo, foram sendo informados, foram sendo ensinados disso daí. E nessas cartas tem um recado para cada uma dessas igrejas, por atitudes, por posturas daqueles que faziam parte dessas igrejas. E busque uma que se associe contigo. Veja onde é que você está. Porque no final de cada uma dessas cartas, essas igrejas, são cartitas pequenas, né? Há uma palavra de ordem para a nossa vida, ou para a vida daquelas pessoas que faziam parte dela, e que podem ser adaptadas para a nossa vida no dia de hoje. Tá bem? É um desafio que eu faço com você. Faça isso. É interessante, porque você pode se ver ali dentro de alguma dessas congregações, com alguma área da sua vida que está relatada nessas cartas que são endereçadas a essas congregações, né? E sempre tem uma promessa para o vencedor, ou seja, para aquele que consegue continuar caminhando com Jesus Cristo, né? Apesar de, né? E olha, põe apesar de nisso, porque a vida não é fácil. Mas Jesus mesmo disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele venceu por nossa causa. Ele vai para a cruz do Calvário por nossa causa. Ele morre para nos libertar dos pecados, né? Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade que ele nos dá. Nós temos que buscar a face de Deus, nós temos que transformar a nossa vida, nós temos que nos esforçar para sermos melhores. Ah, mas eu já sou bom. Glória a Deus. Procura ser melhor ainda. Olha para o próximo, olha para o necessitado, olha para aquele que está numa situação difícil, olha para o enfermo, olha para o prisioneiro, né? Faça a tua parte. É muito pouco em relação ao que Jesus já fez na cruz do Calvário. E ele sofreu muito antes de ir para a cruz, ele foi muito maltratado, fisicamente falando. Mas tudo isso por causa de nós, de mim e de você. Porque ele tinha um amor, Deus tinha um amor, Deus queria renovar a aliança definitiva. Você não pagava mais seu pecado com a morte de bodes, carneiros, né, de pombos, né, pombinhos, animais, aves, como era feito antigamente. Ele dá o Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo, Filho. Ele dá em nosso favor. Olha que coisa mais maravilhosa. Ele entregou a vida de Jesus por minha causa, pela tua causa, por causa do teu marido, por causa da tua esposa, por causa dos teus filhos. Ele fez isso por amor. É tremendo. Eu acho que só por isso já valeria a pena seguir a Jesus. Mas é algo livre. Tem que vir do teu coração. O caminho é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Esses vídeos são uma fagulha de uma ajuda
que a gente pode ter, né, com o poder do Espírito Santo para te transformar através de um vídeo como esse ou de algum outro que você assista, né? Porque o plano de Deus, o plano redentor, o plano da salvação é para todos nós. Amém? Vou repetir. O plano de Deus, o plano de redenção, o plano da salvação do Senhor é para todos nós. Amém? Abra tuas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Tá bem? Um beijo. Deus abençoe sua vida. Dá um abraço, dá um beijo em quem está aí perto de você e até uma outra oportunidade. Amém? Bye, bye.